Olá a todos, meu nome é Eduardo, sou monitor da cadeira de Biofísica e venho por meio dessa aula elucidar a vocês conceitos de cálculo de soluções eletrolíticas. Serei breve, respeitando o tempo de vocês, e trarei analogias para melhor compreensão do conteúdo. É de fundamental importância compreender a dinâmica de soluções para a nossa vida profissional posteriormente, pois ela vai determinar a dosagem de medicamentos, o preparo de soluções oral e parenteral, hemodiálise e outras aplicações clínicas. Então, para isso é necessário conhecer conceitos como mol, molaridade, equivalente e osmolar, que já foram descritos por mim em aulas anteriores. Então, se você não se recorda desses conceitos, peço que voltem em umas aulas anteriores que estão dispostas aqui no canal para aprender esses conceitos básicos. Além disso, é necessário saber fazer uma análise das informações prestadas no enunciado da questão, porque nem sempre a informação vai chegar mastigadinha, chegar com tantas gramas de soluto, com tantos ml de soluto, e às vezes ela pode te dar esse soluto em porcentagem. Então é necessário que você saiba fazer a conversão de porcentagem de soluto para gramas por litro. E para isso, então, você vai pegar, por exemplo, se uma substância tem 10% de concentração, ela vai ter 10 gramas em 100 ml e 100 gramas em 1000 ml, no caso, 1 litro. Isso é importante porque se a gente for, por exemplo, num supermercado e vamos comprar bebida, no caso, a concentração de álcool naquela solução vai estar escrito em porcentagem. E a mesma coisa com remédio. Remédio também, a maioria, está em porcentagem, então fazer essa conversão é de fundamental importância. Outro quesito que é muito importante saber é o peso molecular, que vai determinar a quantidade de massa em grama de um mol daquela substância. Ou seja, se o peso molecular de determinada substância é de 15 gramas, significa dizer que a cada 15 gramas eu vou ter um mol daquela substância. Então, se eu tiver 15 gramas, eu vou ter 1 mol, se eu tiver 30 gramas, eu vou ter 2 mol, e assim você consegue determinar a molaridade com esse peso molecular. Vamos trazer exemplos aqui para ficar mais fácil a compreensão. Dado uma solução com 5 gramas de glicose e o peso molecular dessa glicose sendo 180 gramas, calcule o valor de mols e de moléculas. Bem, 5%, fazendo a conversão, serão 5 gramas em 100 ml, e que significa de 50 gramas em 1000 ml, no caso 1 litro. Então, se eu tenho, pegando lá no peso molecular, de 180 gramas por litro, se traduz em 1 mol, 50 gramas são quantos mols? E aí, fazendo regra de T simples, a gente descobre que a resposta é de 0,277 mol por litro. E nesse caso, como é a glicose ela não tem uma carga e ela não vai se dissociar em solução aquosa, então tanto o número de mols, o número de equivalente, o número de osmol serão iguais. Mas isso a questão não pediu, mas é importante salientar. Questão, então, de moléculas. Se o mol tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, quantas moléculas tem em 0,277 mol por litro? Fazendo esse cálculo, descobre que é 1,66 vezes 10 a 23 moléculas. Então, bem tranquilo, só a regra de 3. Soluções eletrolíticas, então, é uma solução em que o soluto está dissolvido em um solvente formando íons. Em um medicamento, haverá diferentes compostos com as mesmas substâncias, sódio, potássio, enfim. Assim, é necessário desconstruir a informação dada em massa por volume para saber quantos equivalentes estamos fornecendo ao paciente. Dessa forma, analisamos as substâncias de modo independente, descobrindo o número de equivalentes de cada íon e, após isso, somamos os equivalentes dos mesmos íons. Isso, fazendo uma analogia, os medicamentos eles interagem entre si, porque às vezes tu tem 2 medicamentos diferentes, mas esses dois eles têm um íon comum, como íon de sódio, íon de cloreto, e você tem que cuidar
para não fornecer uma solução que ela tenha muito equivalente em um determinado íon apenas. Isso pode desregular as suas funções homeostáticas, né? Então, trazendo em miúdos aqui, seria como se eu tivesse comido um chocolate e tivesse comido uma bolacha. Por mais que são coisas diferentes, os dois têm glicose. E essa glicose vai se somar no organismo. É a mesma coisa que a gente tem que cuidar, para não somar demais no organismo do paciente. Então, vamos trazer mais um exemplo aqui. Dado uma solução de 100 ml com 526 mg de cloreto de sódio, com peso molecular igual a 58,5 gramas por mol, e 14 mg de cloreto de magnésio com peso molecular de 95,2 gramas por mol, calcule o valor equivalente de cada substância. Então, vamos converter primeiro essas variáveis que estão em miligrama e estão em ml, em 100 ml. Para converter, então, 526 miligramas para gramas, a gente divide por 1.000, dando um resultado de 0,526 gramas de cloreto de sódio em 100 ml. Mas como a gente geralmente faz o cálculo em gramas por litro, fica mais fácil, multiplicamos então por 10, que 100 ml vai multiplicado por 10 vira 1.000 ml, vira 1 litro, e então 0,526 gramas por 100 ml vira 5,26 gramas por litro. E aí a gente coloca a nossa regra de 13 e faz a conta, né? Então 58,5 gramas por litro, que é o peso molecular do cloreto de sódio, são igual a 1 mol. Só que como as variáveis aqui possuem números muito pequenos, ia dar número com vírgula, eu não gosto de calcular, e a gente usa milimol, no caso multiplicando o número de, se 1 mol é igual a 1.000 milimol, então a gente só coloca 1.000 milimol e facilita a conta. Então 5,26 vai ser quanto milimols? A gente fazendo essa conta a gente descobre que vai ser igual a 90 milimol por litro. E como o cloreto de sódio é monovalente, ou seja, tanto o cloreto como o sódio possuem cargas igual a 1, pegando a fórmula de equivalente, que é igual a molaridade vezes o número de cargas, a gente descobre que o número vai se permanecer. Então, o equivalente por litro de cloreto vai ser igual ao equivalente por litro de sódio, que vai ser igual a 90 miliequivalente por litro, ou seja, igual ao número de mols, né? Então, fazendo o cálculo agora com cloreto de magnésio, com peso molecular de 95,2 gramas igual a 1 mol, e 1 mol é igual a 1.000 milimols. Nesse caso, a gente usa 1.000 milimols. Fazendo a conversão de 14 miligramas por 100 ml em gramas por litro, a gente divide 14 gramas por 1.000 e depois multiplica por 10 para transformar 100 ml em litro. E descobre o valor de 0,14 gramas por litro. Então, 0,14 gramas por litro vão ser quantos milimols por litro? E assim a gente descobre que vão ser igual a 1,47 milimols por litro. E aí, nesse caso, como o magnésio ele é bivalente, ou seja, ele tem duas cargas na sua camada de valência, a gente tem que multiplicar por 2 esse resultado. Então, 1,47 vezes 2 vai ser igual a 2,94 miliequivalentes por litro de magnésio. E o cloreto, ele é monovalente, então a gente multiplicaria por 1. Porém, há duas substâncias de cloreto. Então, por isso, necessitamos multiplicar por 2 também. Há duas unidades de cloreto, se olhar lá em cima. Então, 1,47 vezes 2 também vai dar 2,94 miliequivalentes por litro. Assim, a gente soma os resultados de equivalentes das mesmas substâncias. Então, o sódio permanece em 90 miliequivalentes por litro, que só tinha em uma substância, e o cloro, ele tinha duas substâncias. Uma que deu 90 miliequivalentes por litro e outra que deu 2,94 miliequivalentes por litro. Totalizando, então, somando essas duas variáveis, 92,94 miliequivalentes por litro de sódio, de cloreto, desculpa. E o magnésio ele vai permanecer também em 2,94 miliequivalentes. Assim, soluções eletrolíticas, a gente pode somar o número de miliequivalentes de todos os cátions e dos ânions, sendo que a concentração desses devem ser iguais, pois as soluções eletrolíticas são eletricamente neutras. E assim eu encerro minha apresentação. Obrigado a todos pela atenção. Fico disponível para quaisquer dúvidas.